Convido a igreja, que esteja abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 5. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. A cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, na casa do Senhor. E agora, Senhor, a tua palavra foi lida, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos instruindo, nos usando, conforme a tua vontade, ó Pai. E que ela traga, Senhor, crescimento espiritual na nossa vida, edificação na vida do teu povo, Pai, na vida da tua igreja, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja me usando conforme a tua boa vontade, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Assim eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto fala de um dos milagres, né, que Jesus operou, né, ali. E o Evangelho de João, ele foi um dos últimos evangelhos a ser escrito. E quando João escreveu esse evangelho, os outros evangelhos já circulavam, né, algum tempo ali nas igrejas. E o objetivo de João aqui, no seu evangelho, né, é mostrar que Jesus era Deus. Jesus tinha os mesmos atributos, as mesmas qualidades que Deus. Então, esse era o objetivo, né, de João. E aqui, quando nós vemos um versículo mesmo, né, fala que existe uma festa ali, né, e Jesus subiu para Jerusalém. Essa palavra sempre é muito usada, né? Quando alguém ia para Jerusalém, né, subia, porque Jerusalém estava, acho que a 800 metros acima do nível do mar, né? E quando alguém saía de Jerusalém, descia de Jerusalém. Então, sempre tem, né, essa conversa aí, né? João, ele quer, como eu estava dizendo, né, mostrar, né, que Jesus era Deus, que ele realizava as mesmas obras, né, que Deus realizava, ele tinha o mesmo poder, né? E então esse era o seu objetivo, né? Mostrar que Jesus era o grande eu sou. Portanto, nós podemos observar que no Evangelho de João, né, em vários lugares, né, que ele usa essa palavra eu sou, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a fonte de água viva, né? Eu sou a luz do mundo. Então, ele usa por várias vezes, né, esse termo, eu sou. Pois é. Então, aqui fala que Jesus subindo ali, né, e aqui é importante a gente observar que Jesus, quando ele chega ali em Jerusalém, ele não procura a ala dos nobres, mas sim a ala dos pobres, né? Ele chegou ali naquele lugar, né, e esse tanque de Betesda era considerado como se fosse uma casa de misericórdia, né? E até eu estava estudando aqui, imaginando que talvez seja como os de hoje, talvez muitos lugares desses são, pode-se dizer assim, um depósito, né, de pessoas deficientes, né, ali naquele lugar. Então, eram várias pessoas que estavam ali, né, esperando, né, por uma cura. E
Quando Jesus chega ali, né, ele vê aquela multidão, né, de pessoas que estavam ali, né, todos esperando, né, que aquela água se movesse, né. Aqui João não escreve, né, fala que isso pode ser talvez uma crença que tinha na época, né. João não descreve a respeito disso, né, nos esclarecendo essa passagem, né. Mas enfim, eles estavam ali esperando, né, que aquela água se movesse. Ali quando fala, né, 5 pavilhões, nós podemos ver que era um prédio, né, de 5 andares que existia ali naquele lugar, né? 5 pavilhões. Então era um prédio de 5 andares que existia ali. E aí quando Jesus chega lá, né, e ele encontra aquele homem, né, e ali já fazia, né, 38 anos que aquele homem jazia ali naquela cama, né? Então nós podemos imaginar, meus irmãos, aquele sofrimento dele, porque nós podemos observar que quando uma pessoa fica de cama, talvez 30 dias ou 60 dias, né? Aparecem hematomas em toda parte do corpo, né? Agora vocês imaginam aquele homem que tinha 38 anos, né? Que ele estava ali, né? Naquele leito, né? Naquela cama. E se a gente for observar a história, a chance dele era muito pequena, né? Porque ali tinha coxos, tinha aleijados como ele, tinha cego, tinha surdo, tinha mudo, né? Que estavam ali, né? Esperando por uma cura. Então, quer dizer, a chance dele era mínima de ser curado, porque quando Jesus procura para ele, né? Quer ser curado? Qual que é a sua resposta? Se nós fôssemos, se fosse procurar para nós, qual seria a sua resposta? Seria sim ou não, né? Mas provavelmente ele dizer sim. Mas aquele homem ele estava tão desesperançado, né? Tão cansado daquela vida ali, que eu acho que ele se tinha dado por entregue, né? Já não acreditava mais que podia acontecer aquele milagre na vida dele, né? Então, aí é quando, né, Jesus chega ali, né, para ele e pergunta se ele quer ser curado, né? E então ele responde: olha, senhor, eu não tenho ninguém, né? Não tenho ninguém. Então a gente vai observar ali que talvez ali, naquele contexto, ele fosse uma pessoa que tivesse abandonado pela família, que sido abandonado até pela família, né? Porque já 38 anos, né? Então ele disse: não tem ninguém, né? Não tem ninguém que me dê esse bilhete do campo, né? Então, nós podemos observar que ela era muito difícil, né? A acreditar na cura para aquele homem, né? Pois bem, aí então Jesus olha para ele, né? E compadece dele e pergunta para ele: quer ser curado, né? Quando ele respondeu, né? Não tenho ninguém que desce dentro do campo. Então Jesus olha para ele e fala: levanta, toma o teu leito e anda, né? E é importante, meus irmãos, observarmos que ali existia uma multidão de pessoas. E se Jesus quisesse, porque falar, levanta você, todos levantam. Mas aí mostra, né, a vontade soberana do nosso Deus. Isso é muito maravilhoso para nós, né? Saber que a vontade de Deus ela é soberana, né? As coisas acontecem não é quando nós queremos, né, mas sim quando Deus quer, né? Não é do jeito que no nosso tempo, né, as coisas acontecem no tempo de Deus, né? Ali era aquele momento, né? Então a gente até usa muito, né, o termo, e acho que até de maneira errada, né? Fala assim: eu encontrei com o Senhor Jesus, né? Ou eu aceitei o Senhor Jesus. É pelo contrário, meus irmãos. É como aquele homem ali. Nós fomos encontrados pelo Senhor Jesus, né? Jesus nos aceitou, porque nós somos pecadores, mas Ele, com a sua misericórdia e graça, Ele nos aceita, Ele nos encontra. Não somos nós que encontramos Jesus, pelo contrário. Ele que nos encontra, Ele vem de encontro às nossas necessidades, né? E, e é importante, né, imaginar que aquele homem, né, quando foi curado ali, né, era um dia de sábado, né, e eu até estava lendo dele, tô observando, né, que os judeus ali, né, questionaram ele, né, e, e eu achei importante também que ele, quando eles perguntam a ele, né, e disseram para ele que era proibido, né, estar carregando aquele leite no dia de sábado, né, aí ele já mostra um pouco da autoridade de Jesus, né, ele fala assim: foi o mesmo que me curou, né, que falou para mim: toma o teu leite e anda, né? Então eu fico imaginando, né, que aquela lugar que era uma casa de misericórdia não era muito de misericórdia, né? Porque eles naquele momento ali, em vez de se alegrar, né, com aquela pessoa que tinha recebido uma cura, estava ali há 38 anos naquele leito, né? Eles estavam preocupados que eles estavam carregando o leito no dia de sábado, né? Talvez não podia carregar o leito no dia de sábado, mas podia perseguir as pessoas no dia de sábado, né? E outra coisa que eu quero, né, estar chamando a atenção da amada igreja é que ali, né,
quando nós vamos mais adiante no texto, no versículo 14, né? Então, aqui fala, mais tarde Jesus o encontrou no templo, ele disse, olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí, meus irmãos, eu estava observando, será que era um homem que passou 38 anos ali naquele leito, né? Talvez mal cheiroso, né? O organismo com bastantes hematomas no seu pelo corpo, né? Será que haveria coisa pior na vida daquele homem, né? Mas eu digo com toda certeza, amada igreja, que existe sim, né? Existe a morte eterna, né? Então Jesus ali começa a falar para ele de coisas mais excelentes, né? Existe coisa pior do que aquilo ali, né? E é a morte eterna, né? Aquelas pessoas que não ouviram a voz de Cristo, né? Porque o grande eu sou, o nosso Senhor Jesus, ele é o candeeiro que passeia dentro dessa igreja. Ele está aqui presente, o grande eu sou, né? Então, as pessoas que não ouviram o seu chamado, né? Querem ser curadas, né? E essa pergunta Jesus está fazendo hoje aqui na nossa igreja, né? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos coisas que arrastam na nossa vida, né? Pecados que nós cometemos também na nossa infância, na nossa juventude, e nós não confessamos a eles, né? Às vezes, alguma mágoa que nós temos, alguma decepção que nós tivemos na nossa juventude, nós não confessamos isso com o Senhor. Então, isso é uma coisa que nos massacra dia e noite, é coisa que nos perturba, né? Então, Jesus está falando a você, falando a mim, a você nesta noite. Quer ser curado, né? Para que nós possamos, né, estar confessando aquelas coisas que nos machucam, que nos perturbam, né? Então, Jesus está fazendo esse convite. Na segunda parte do texto, né, no versículo 24, aqui ele está falando, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, né? Então, aqui Jesus está falando, né, dessa morte que nós tivemos, que nós herdamos, né, de Adão e Eva, lá no jardim, quando eles pecaram, né? Houve essa morte espiritual, essa separação, essa relação, né, íntima que o homem tinha com Deus, ele foi cortada, né? Então, o que Jesus está falando, né? Quem ouve a minha voz, né, ele vai ser reconciliado. Jesus veio para reconciliar, né, para perdoar, para salvar o seu povo, né? Então, quem ouve a sua voz não entra em juízo, né? Mas ele é restaurado no seu relacionamento com Deus. E também no versículo 25, né? Jesus fala mais profundamente ainda, né, no versículo 25. Em verdade, nos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que a ouvirem viverão, né? Então, o que Paulo fala, né, lá no capítulo 2 aos Efésios, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo, né? Então, nós estávamos mortos. Cristo veio, né, nos dar vida, veio nos reconciliar com Deus, né? E nós podemos observar que morto não fala, né? Morto não comunica. Então, nós estávamos, essa era a nossa condição, né? Mas Cristo veio e nos reconciliou com Deus, né? Através da sua morte, através do seu sangue ali na cruz do Calvário, né? E indo para o versículo 28, aqui ele está falando, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, né? Aqui nós podemos observar, meus irmãos, que no versículo 24, no versículo 25, o Senhor Jesus está com a mão estendida, uma mão de misericórdia, né? Fazendo um convite, né? Quer ser curado, né? Mas aqui, quando nós olhamos para esse outro versículo, né? Aí Jesus já começa a falar, né, de uma segunda vinda dele, né? Quando ele não vai agir mais com misericórdia, mas sim com justiça e com juízo, né? Porque que ele já está falando, né, daqueles que morreram fisicamente e morreram espiritualmente, né? Aqueles que ouviram a sua voz, esses vão ressuscitar, né, para
a glória eterna. Mas aqueles que se fizeram duro e não ouviram a voz de Cristo, eles ressuscitarão para o juízo. Jesus naquele dia ele não estará, né, agindo com misericórdia, mas sim com justiça e juízo. Pois bem, meus irmãos, então é como eu estava dizendo. Hoje, o Senhor Jesus está fazendo esse convite. Né? O grande eu sou. Ele é o mesmo, aquele que abriu as águas, né, do mar para que o povo de Deus saísse do Egito, né, do domínio de Faraó. É o mesmo que cerrou os dentes dos leões quando Daniel foi jogado na cova. Ele é o mesmo que falou para a mulher samaritana, né? Eu sou, eu mesmo quem fala contigo, né? Ele é o grande eu sou, né? Ele é aquele que pode nos trazer uma nova vida, né? Nos trazer alegria, pode restaurar a nossa vida. Salmo 32, né? Nós podemos observar que o pecado, esse grande inimigo, né? Ele nos afasta de Deus, né? E como Paulo diz, né? O salário do pecado é a morte. Então, por isso que Jesus falou ali para aquele homem, né? Já que estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior, né? Nós podemos observar aqui no Salmo 32, né? Quando o salmista, né? Ele naquele momento, né? Ele estava vivendo em pecado, ele estava ocultando o seu pecado, né? E aqui fala, né? A condição dele, né? Quando ele estava ali ocultando o seu pecado, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Então nós podemos observar, meus irmãos, que o pecado ele pode nos trazer a morte física, né? E também a morte espiritual. Aqui nós podemos observar que o salmista, né, que estava se sentindo, né, como se os ossos dele estivessem furando o couro, né? Ele estava numa situação difícil, né? E ele fala que a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele, né? Aí, quando ele confessou o seu pecado, né? Então, ali foi restaurada, né? O seu vigor, foi restaurada a sua relação com o Pai, né? Então, é isso que o Senhor Jesus quer fazer na minha vida, na sua vida nessa noite, né? E Ele está fazendo esse convite. Quer ser curado? Né? Ele está fazendo essa pergunta para a igreja. Então, como eu estava falando, meus irmãos, se você tem alguma coisa que tem te perturbado, tem te torturado, né? Ouça o chamado do Senhor Jesus. Ele está te propondo. Ele quer te curar, quer te sarar todas as suas feridas, né? Ele quer que você tenha uma vida de paz, uma vida de alegria, né? Na presença do Senhor Jesus. Porque se nós escondermos o nosso pecado, né? Aquilo vai ficar sempre, né? Nos procurando, né? Alguma coisa que nós temos contra o nosso irmão, né? Nós temos que procurar nos reconciliar, porque isso também é prejudicial, isso também fere a nossa vida, né? Nós não temos paz quando nós estamos assim, né? Então nós temos que nos perdoar mutuamente, né? Para que possamos ter uma vida de paz, uma vida de alegria na presença do Senhor. Então, a mensagem que eu quero deixar com a amada igreja nesta noite é essa, que Jesus está perguntando para mim e para você. Quer ser curado? Se você quer, coloque a sua vida na presença do Senhor, rogue a Ele o seu perdão, com certeza a sua vida vai mudar. Amém? Amém.